Clara Marguedes, há pouco estava a contestar, achava uma percentagem muito mínima. Eu julgo que não haverá nenhuma empresa em Portugal que represente 1% para qualquer um destes grupos de distribuição. Ou seja, que é muito, mas muito enfim, na algumas essência... das maiores. Sim, estava a pensar numa dimensão um bocadinho maior. Claro que as outras representam não, um pouco mas mesmo das maiores. E aliás vemos isso, que mesmo as maiores empresas têm as mesmas dificuldades, Claro. talvez ligeiramente suavizadas, mas terão as mesmas dificuldades. Porquê é que não é possível, por exemplo, criar, como se criou no vinho, e os azeites também têm estado a fazer esse trabalho, ir criando designações mais fortes ainda da origem destes produtos? Em que sentido é que se devia caminhar para se protegerem mais? Não sei se é possível. É uma dúvida. Eu acho que as marcas continuam a fazer o seu trabalho, nomeadamente de inovação. O papel de inovação das marcas é fundamental. Isso, há muitos estudos nesse sentido, do contributo das marcas para a inovação e para satisfazer as necessidades do consumidor face às marcas de distribuição é completamente diferente. Portanto, o papel das marcas é importantíssimo. Agora, é preciso que haja uma concorrência leal. E o problema que nós temos é que, efetivamente, concorremos com marcas que são do próprio distribuidor. Portanto, não há igualdade no acesso às... E as marcas brancas também acabam por trazer... das que eu estou a falar, portanto, marcas do distribuidor hoje em dia. Já não chamamos tanto de marcas brancas porque, enfim, também são marcas. Mas a nível de tecnologia, numa altura, e nomeadamente o Governo passou, agora temos outro, mas defendeu sempre tanto a componente tecnológica. Na vossa área, sentiram-se sempre um bocadinho à margem desta evolução? Quer dizer, eu acho que a inovação na nossa área é perfeitamente possível. Aliás, nós, Saloi, fazemos parte da Cotec, por exemplo. A Cotec, a rede PME e a inovação da Cotec, sobretudo são empresas de base tecnológica, mas não quer dizer que de outros setores não possam também aportar inovação, e acho que esse papel é fundamental. Agora, é preciso que sejam asseguradas as condições para subsistirmos, e isso é que neste momento eu acho que está um bocadinho em risco, porque o impacto deste desequilíbrio de poder que no fundo existe entre a distribuição e a indústria, nomeadamente quanto menor a dimensão, mais complicado será, faz com que, quer dizer, tem impactos económicos absolutamente terríveis no sentido do emprego, de toda, quer dizer, por exemplo, no setor dos laticínios nós temos uma influência económica a montante muito grande, dos azeites será o mesmo. Compramos leite a produtores de leite, que são as explorações leiteiras. Portugal é autossuficiente em leite, no entanto importa-se uma quantidade enorme de leite e de produtos lácteos, que não faz muito sentido, até porque o leite viaja mal, etc. Mas de facto, esta discrepância de poder faz com que depois surjam estes efeitos que têm impactos muito nefastos, nomeadamente em termos macroeconómicos. Mas, Falque, em termos de azeite, quer dizer, este problema, eu acho que aqui, e já agora aproveito para dizer, há aqui duas partes que o azeite talvez se diferencie um bocadinho. Em termos do respeito pelo produtor nacional, ele tem havido. Não é esse o nosso problema com a distribuição. A parte que temos maior problema com a distribuição é, francamente, na capacidade que a distribuição tem de ter alguns produtos a perder dinheiro. E isto é que é a parte mais grave, é quando entram com alguns produtos a perder dinheiro para servirem de produtos gancho, para atração de clientes. Para conseguirem captar outros. Exatamente. E essa parte é que desvirtua muito, e aí entra tudo. Entram marcas de distribuição, entra tudo e mais alguma coisa. E é esta selva que eu acho que deveria de acabar. E eu acho que era bom que as cadeias de distribuição e o Governo, que tem algumas armas de troca, digamos assim, que obrigasse a que houvesse uma maior responsabilização, porque no final, na parte por trás de todo o produto que chega a um consumidor, está uma enormidade de gente, de empresas, de serviços, etc., nacionais, que precisam de viver. E isto acaba-se, andamos aqui assim ao mais barato, todos os dias ao mais barato, acaba e depois dá-nos estes esticões e estes problemas que temos tido nos últimos, não 6 meses, mas 1 ano, de preços completamente para cima e para baixo, assim que qualquer outra origem tem um colapso. Não é? O setor como um todo tem vindo a perder postos de trabalho? O setor do azeite tem vindo, pela sua dinâmica, tem vindo a crescer. Tem-se plantado novos olivais, tem vindo, embora não é o normal. Ele andou muito maltratado, ou andou num quadro francamente, ser pouco concorrencial com todas as outras atividades agrícolas, principalmente a nível da produção. E que
Só desde o último quadro, quando saíram a parte das ajudas, em que ficaram os outros produtos menos ajudados, digamos assim, é que o azeite voltou a vir ao de cima. Daí para cá, e enfim, com a coincidência de mais 2 ou 3 fatores, entre eles os novos regadios do Alqueva e, também se pode dizer, um apor de tecnologia dos nossos vizinhos espanhóis, que ao longo de cerca de 30, 40 anos tiveram uma política agrícola muito diferenciada da nossa e que continuaram a evoluir naquilo que era, portanto, toda a fileira do olival e do azeite, estavam tecnologicamente muito mais avançados e pronto, e de repente tivemos uma semi-invasão de tecnologia e de espanhóis a comprar terra e a pôr, que, enfim, Portugal pôde aproveitar dela e que hoje em dia está já disseminada por muitos produtores portugueses. E, portanto, mudou completamente o panorama da produção nacional, tanto em quantidade como em qualidade, como também ajuda a dinamizar a parte toda da exportação. E relativamente à vossa área de negócio, também não tem havido redução de postos de trabalho, por exemplo? Quer dizer, em termos globais, eu julgo que começa a haver alguma, porque é um setor tem algumas grandes empresas, mas depois tem uma quantidade enorme de empresas muito pequeninas e começa a haver alguma consolidação, mas também alguma eliminação natural de empresas pequenas. Vocês, quando se querem fazer ouvir, as vossas preocupações são transmitidas às federações, às associações das quais é assim que funciona? Sim, nós temos. Ou seja, as movimentações de peso, é assim que funciona? Geralmente nós fazemos parte da Associação Nacional de Industriais de Laticínios, a ANIL, que depois é associada da FIPA, a Federação das Indústrias Agroalimentares. Portanto, temos estes 2 canais para fazer chegar as nossas... E somos também uma boa percentagem de empresas transversalmente são associadas da Centromarca, da empresa dos produtos de marca. Há alguma reunião já prevista com este Governo para conseguirem pôr em cima da mesa os vários assuntos que estamos aqui a falar? Sem dúvida, nós definimos um plano de ação muito estruturado, ou seja, nós começámos fundamentalmente esta intervenção já no final do ano passado. O que a FIPA fez foi reunir os empresários e discutir um conjunto de pontos fundamentais para esta questão da competitividade da indústria portuguesa agroalimentar. Fizemos um manifesto que entregámos a todos os partidos políticos candidatos às eleições. Desenvolvemos paralelamente, e ele estará para breve concluído, um estudo com a Deloitte que nos permite quantificar alguns dos pontos-chave para não irmos, obviamente, ao Governo sem esse suporte. Que são pontos dos quais mencionava há pouco. São muitos dos pontos que já aproveitei para mencionar, sim. E estamos neste momento numa fase já de pedido de audiências, portanto, quer ao novo Ministério da Agricultura, Mar, Ordenamento do Território e Ambiente e ao novo Ministério da Economia, para passar efetivamente estas preocupações, e estamos na expectativa de perceber até que medidas é que serão agora muito em breve antecipadas para podermos, junto do Governo, suportá-lo com esses dados. E, portanto, o nosso grande objetivo enquanto Federação e em conjunto com as nossas associações setoriais é que sejamos um parceiro forte do Governo. Percebemos que o país está em dificuldades, que determinadas medidas são inevitáveis, mas que então que sejam tomadas com alguns ganhos para a economia do país, mas sem danos para esta indústria que tem hoje só a indústria transformadora 110 mil trabalhadores, com a agricultura são cerca de 230 a 240 mil trabalhadores e como a Clara dizia, tem vindo a perder. A indústria alimentar, por norma, tem nos últimos anos tido uma estabilidade grande a nível desses números. Agora, nós tememos seriamente que este ano, fruto exatamente do encerramento, nomeadamente do tecido composto por PMEs, que é o tecido empresarial, não é? Às vezes até mais pequenas, não é? Muitas micro. Empresas temos familiares, sim, não é? Algumas das quais, se calhar, a nível até da produção de leite, algumas são familiares, a generalidade são com pouquíssimos trabalhadores. Pois, sobretudo, nós aprovisionamos-nos de leite de vaca, cabra e ovelha e, sobretudo, os dos pequenos ruminantes são microempresas. E há aqui um fenómeno preocupante, é que o desemprego
sem prejuízo, obviamente, as maiores empresas poderem, em determinada altura, começar também a entrar nesse ciclo. O grande drama aqui é que, como temos muitas microempresas, quiser, e PMEs, a destruição de uma empresa dessas implica a destruição total, digamos, do posto de trabalho de uma família inteira ou às vezes de uma comunidade inteira que depende daquela indústria, não é? E às vezes também é difícil passar a mensagem porque são pessoas que se habituaram uma vida inteira a fazer a mesma coisa e nem sabem como se defender. E sabe que há uma grande afetividade empresarial neste setor. O que é que eu quero dizer com isto? Que muitas vezes estas empresas são empresas que era do avô, que era do pai, que os próprios filhos fizeram um esforço grande na sua formação. Ou seja, nós hoje temos digamos, uma classe de dirigentes e de gestores do agroalimentar que muitos deles fizeram formação superior na área da gestão, na área da agronomia, na área da engenharia alimentar, conseguiram dinamizar e até tornar às vezes pequeninas empresas dos seus avós exportadoras. Portanto, têm uma grande afetividade, trabalharam a vida toda neste setor e, portanto, às vezes, independentemente de sendo pessoas com nova formação e terem uma capacidade diferente de fazer um shift, mas é difícil. É um setor muito afetivo. Já vamos continuar a falar. Agora uma curta pausa nesta Comissão Executiva. Estamos a falar da fileira agroalimentar. Voltamos já, volte connosco.